Fala, estudante de física, tudo bem com você? Espero que sim. Esse aqui vai ser um playlist ideal para você. Que playlist vai ser esse aqui? Vai ser o playlist de leis de Coulomb, certo? Lembrando que não existe almoço de graça, senhores. Vamos pagar aula particular aqui. Ó, deixa seu like, bora pro quadro. Estamos aqui, senhores, exercício 20, em um sistema de eixo OXY, vírgula. Ó, separei aqui a pontuação para você entender que separa a informação. O que é eixo OXY? É o famoso plano cartesiano que você está acostumado desde o sexto ano lá em matemática, tá? São colocadas três partículas eletrizadas, ponto. Todas as três têm excesso, tá? Excesso de quê? Ou de prótons ou de elétrons. A partícula A, que ele não deu nome aqui, tá? Então nem sei quem é A. Com carga mais Q, então pelo desenho eu estou concluindo que é essa aqui. Mas olha que é vírgula aqui que ele vai dar explicação. Na posição mais X. Então realmente essa partícula aqui é a partícula A. Ok, beleza. Ok. A partícula B, quem vai ser a B? Com uma carga menos Q, deve ser essa daqui, e aí ele reafirma isso na posição menos X. Então, aqui é a partícula B, certo? O que acontece com ela? Elas estão fixas, né? Então, elas não podem se mover. E a terceira carga, com menos Q, né? Minúsculo, que ele colocou para diferenciar, que deve ter um outro valor, é colocado numa posição mais Y, como mostra a figura. Essa aqui eu vou dar o nome dela de C, tá, senhores? Eu vou dar o nome para ela de C, essa carguinha aqui, ó. Tá? Estamos aí. Beleza. Ele pede para você reproduza esse gráfico no seu caderno e represente na partícula de carga elétrica menos Q as forças exercidas pelas outras cargas mais Q e menos Q, obtendo o vetor força resultante. Tá? Na carga menos Q, né, a carga de prova, indica a alternativa correta. Então vamos lá, senhores. Primeira coisa, aqui vou pegar a C e a A, certo? A gente quer aqui, ó, tá? Então aqui é uma carga negativa e aqui é o quê? Uma carga positiva. Sendo negativa e positiva, nós temos um princípio, os opostos se atraem na física, não é no amor nem nada, isso funciona na física. Carga positiva atrai carga o quê? Negativa, então nós temos força de atração. Então aqui você tem que entender isso, ó. Então eu vou desenhar aqui, ó, em azul. Já copiei aqui, né, senhores? Só deixei lá indicado, porque daqui a pouco você vai entender porque eu deixei indicado, tá? Então aqui eu vou dar um nome especial para essa força azul. Essa força azul, a gente vai chamar ela de força que o quê? Que o corpo A é ele que está puxando, atraindo o corpo C. Então força que A faz aonde? No corpo C. Essa setinha aqui em cima, tá? É para indicar que é um vetor. Em contrapartida, senhores, o que acontece? O corpo C também vai fazer uma força no corpo A, tá? E essa força, senhores, essa força aqui, ela também vai ter o quê? Força de atração, ok? Bonitinho aqui, né? Força de atração. E essa seria a força que quem? Que o corpo C está atraindo o corpo A. Lembrando que isso é um par de ação e reação. Anota isso aí no cantinho do seu caderno, certo? Por que é um par de ação e reação? Porque tem valores o quê? Iguais. Essa setinha minha aqui, ó, ficou parecendo que o corpo é maior e não é maior, tá? Então eu dei uma melhorada agora no desenho, tá, senhores? Dei uma melhoradinha aqui no desenho. Então esse aqui é um par de ação e reação. Então, a força que A faz em C tem o mesmo valor que a força que C faz em a mesma direção, só que sentidos que opostos ou contrário, porque é um par de ação e reação obedecendo a terceira lei de Newton. Em contrapartida, essa carga que a gente está querendo estudar é ela que a gente quer estudar, tá? Ela é negativa, mas essa aqui também é o quê? Negativa. Certo? Então aqui, senhores, nós vamos ter uma força de repulsão. Se os opostos se atraem, os iguais vão se repelir. Então aqui, ó, nós vamos ter uma força de repulsão. Agora, detalhe importante, hein?
Agora, antes de continuar aqui com a física, eu tenho um detalhe de matemática, certo? Qual é o detalhe de matemática? Essa distância aqui, ó, essa aqui de 0 até aqui, certo? Até o menos x, ele tem um tamanho de x. De 0 a x aqui também tem um tamanho de x. Esse lado do triângulo, tá vendo aqui, ó, é composto pela altura, que é igual aos dois. Qual é a conclusão? Que esses dois lados aqui, certo? De menos x aqui, né, do ponto B até o ponto C, certo? Ele tem o mesmo tamanho de quem? Do ponto C até o ponto A. Então, a distância é a mesma. E o que isso implica? Lembra lá da lei de Coulomb? Então, vai ficar assim, ó. Força, vou colocar aqui em preto, né? Força é o quê? É a constante, certo? Vezes o módulo, certo? O módulo das cargas, né? Então, vou colocar aqui o módulo aqui das cargas, não é isso? Dividido pela distância ao quadrado. Então, aqui ficaria Q1 e aqui ficaria Q2 dividido pela distância ao quadrado. Por que eu coloquei isso? Porque a força depende da distância. Se a força depende da distância, você tem que entender o seguinte, vamos analisar? Carga negativa é para saber se tem força de atração ou repulsão, que aqui, nesse caso aqui, entre as duas, vai ter uma força de repulsão. Mas na hora que eu colocar aqui na fórmula, é módulo. Então, esse sinal de menos aqui não vai estar alterando o resultado. Então, valores das cargas aqui, ó, Q e essa aqui, terão o mesmo valor, mas a distância também será a mesma. Então, quer dizer que a constante é a mesma, então, obrigatoriamente, a força, aqui no caso, desse lado de cá, que é atração, e do lado de cá, que vai ser repulsão, terá o mesmo valor. Por que vai ter o mesmo valor? Porque a distância é a mesma, a constante é a mesma, o valor da carga aqui é Q, o valor da carga aqui é Q. Então, na hora que você fizer essa continha, a força F terá o mesmo valor. Então, aqui, ó, em verde, tá? Seguindo aqui em verde, aqui, ó, eu teria, tá? Tentar aqui ao máximo, tá? Assim, esse papel não é quadriculado, tentar ao máximo fazer essa força, tá? Ficar do tamanhozinho dessa daqui, tá? Fazer o máximo aqui. Vamos considerar que é do mesmo tamanho. E aqui seria o quê? A força de quem? Quem que é essa força aqui? É a força que B faz em C. Força que B faz em C, tá? Isso aqui seria um vetor, tá, senhores? Isso aqui seria um vetor. Essa setinha aqui em cima é para indicar que tem módulo, direção e sentido. Em contrapartida, o corpo C vai fazer uma força de repulsão aonde? Em B, ó, que seria para cá, ó. Então, aqui, ó, tentando fazer aqui, ó, com o mesmo tamanho. Por que com o mesmo tamanho? Porque é um par de ação e reação. Tem o mesmo módulo, certo? Tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, só que tem o sentido o quê? Contrário, né? Ó, o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma direção, só que os sentidos opostos, contrário. É um par de ação e reação. Essas duas aqui, né, para esse problema não me interessa, porque eu estou analisando o corpo C. Eu quero a força resultante, ok? Aí, senhores, que a gente vai ter uma brincadeirinha aqui de geometria, aqui, uma brincadeirinha de matemática, tá? Vou reduzir o quadro aqui bastante para a gente poder entender isso, tá? Então, tá aqui. Senhores, eu falei reduzir o quadro, né? Na verdade, eu queria falar aumentar o quadro. Então, aqui, ó, no corpo C, você tem que lembrar que esse aqui é o corpo C, tá? Separei só o corpo C que eu quero analisar. Eu tenho uma força aqui, né? Nessa diagonal aqui, né? Tenho essa de cá, ok? Eu quero o resultado. O que é força resultante? Aí que tem um negócio, hein? Força resultante, a gente fala que é a somatória de todas as forças. Coloquei N, porque N1, N2, N3, o tanto de força que você tiver. Força resultante é a somatória de todas as forças. Para quem não está familiarizado com matemática, esse símbolo aqui, ó, que é a letra grega sigma, é somar. Agora, como que eu vou somar uma coisa que tem módulo, lembrando que é um vetor, né? Força resultante, né? Que tem módulo, certo? Módulo
direção e sentido. Eu tenho que somar 3 coisas. O valor, a direção e o sentido. O valor eu sei somar desde a 5ª série, mas somar direção e sentido, para mim, é meio complicado. Não, canfanhoto. Não fica complicado. Ó, o que eu vou fazer? Aqui, senhores, vai estar o meu famoso eixo, tá? Y, ok? Aqui eu vou traçar o meu famoso eixo, tá? Eixo X, certo? Tá o meu eixo X. Agora eu preciso somar. O que eu vou fazer? Eu vou decompor. O que é decompor? Eu vou quebrar. Quebrar o que, Magno? Essa força aqui, ó. Essa força aqui, parte dela está no X e parte dela está no Y. Então aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó. Parte dessa força vai estar onde? Então vai estar no Y e parte dessa força aqui, ó, vai estar onde? No X, ó. Essa força aqui, na verdade, eu estou quebrando ela, tá? Porque parte dela está no X e parte dela está o quê? No Y, tá? Então, parte dela aqui, ó, está... Rapaz, vai desenhar torto assim lá longe, hein? Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Pontilhadinho. Parte dela está no Y. Então, aqui, ó, só para simplificar, ó, eu vou dar o nome seguinte, ó. Força do corpo C, tá? No eixo Y, ok? E aqui é a força do corpo C no eixo, o quê? No eixo X, tá? Aqui seria X e aqui seria Y. Em contrapartida, a força que A faz em C, parte dela estaria no eixo X. Os meninos reclamam muito que amarelo é difícil de enxergar. Escreve aí no comentário, o amarelo fica ruim? Eu pergunto isso toda vez, hein? Um ou outro já falou para mim pessoalmente que o amarelo fica ruim. Mas vamos aqui, ó. Parte dessa força vai estar no eixo X e parte dessa força vai estar onde? No eixo Y também, ó. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui para não tampar a vermelha, que não é minha intenção tampar a vermelha. Então tá aqui, ó, no eixo aqui, ó. Então aqui nós teríamos uma força, né, aqui que o corpo B está fazendo no eixo X, né? Então aqui, ó. E aqui nós teríamos uma força, né, no corpo C também no Y aqui, certo? Tem essa força aqui. O que acontece aqui? Olha, veja bem, lembra que o módulo delas tem o mesmo valor? Certo? Então, o valor do eixo Y é igual ao valor do eixo Y aqui, só que um é positivo e o outro é o quê? Negativo. Eu desenhei esse quadriculado, aqui, ó, tô tentando aumentar aqui o zoom aqui agora, deixa eu ver se dá para ver. Para você entender que eu coloquei aqui a diagonal, tá vendo, ó? De mesmo tamanho, porque ela tem o mesmo módulo. Portanto, na hora que eu decompor o Y e o Y vão ter o mesmo valor, só que um é positivo e um é o quê? Negativo. Qual é a minha conclusão? Que a força... Aqui, ó. Mudar a cor da caneta, né? No eixo Y, a força resultante nesse corpo, que é o quê? É a somatória de todas as forças, vai dar quanto? Vai dar 0. Vai ser um vetor nulo, certo? Mas no eixo X, eu vou ter parte da força BC e parte da força AC em conjunto. Então, aqui, senhores, ó, a força resultante aqui, ó, seria o módulo dela, né? Vou tirar certinho, porque vamos falar de módulo. O módulo dela seria 2 vezes a força do, né, aplicado nesse corpo C no eixo X. Agora, você pergunta para mim, como que eu vou calcular isso? Aí vem toda a parte matemática de seno, cosseno, tangente, né? Que não é o caso do exercício, porque ele não vai pedir para você fazer conta, certo? Ele não vai pedir para você fazer conta. Então, aqui, senhores, vamos aqui, ó, minimizar aqui, deixa eu andar aqui, voltar no texto, certo? Então, vou colocar agora aqui, o que a gente escreveu aqui, ó, do lado do texto. Só organizar o quadro aqui, só um minutinho. Aí, senhores, organizei o quadro. Deixa eu dar um
uma aumentada aqui para a gente poder ver, ó, certo? Então lá vai estar assim, ó. O que acontece? Letra A, né, que é a correta. A força eletrostática resultante na carga de prova menos Q tem direção horizontal? Verdade, ó. Horizontal, hein? Tá aqui. E sentido da esquerda para a direita? Sentido da esquerda para a direita. Então, nossa resposta correta aqui, já achamos. Letra A. A justificativa está aqui nessa decomposição, naquele desenho anterior. Só para ler, né? A força eletrostática na carga menos Q, né? Tem direção horizontal? Verdade. Sentido da direita para a esquerda? Não, é da esquerda para a direita. Furada. C. A força eletrostática menos Q tem direção vertical? Não. O resultado vai estar para horizontal, esquece. Letra D. A força elétrica resultante de menos Q tem direção vertical? Não. A letra E. A força elétrica resultante na carga de prova menos Q é um vetor nulo? Lembra, ele vai ser só nulo só no eixo Y. Mas ele tem o eixo X, então ele não é nulo, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido alguma dúvida aí, tá, senhores? É um exercício que tem vetor. Se caso ficou dúvida, tá? Precisa estudar vetor, no meu canal Magno Física tem um playlist de vetor. Olá, senhores, estamos aqui no exercício 21. Lembrando, não existe almoço de graça, senhores. Vamos pagar a aula particular? Bora lá. Já clicou no gostei? Não, deixa você clicar no gostei depois, tá? Mas pelo menos um comentário agora. Em qualquer momento do vídeo você faz isso aí. Não esqueça de pagar, senão fica feio, hein? A aula aqui não é de graça, tem que pagar, tá? Como que você paga aí? Deixa aí o cliquinho aí, vamos embora, tá? Já enrolei. A distância D entre duas partículas eletrizadas é de 10 centímetros. Então, vamos desenhar duas partículas eletrizadas aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui bolinhas. Vamos pegar bolinhas aqui. Grande demais, mas vamos pegar ela menor. Tá aqui, ó. Uma bolinha, né? Nem tão pequena assim, né? Vamos dar um copy aqui. Coloquei essa bolinha de cá, senhores. Ó, colocamos aí, ó. E ele fala que a distância de um corpo, tá, ao outro, certo? Essa distância, ele chamou essa distância de uma distância D. Um valor desconhecido. Não, desconhecido não. Vale 10 centímetros, hein? Vale 10 centímetros. Agora, assim, eu já vou te dar a dica para você. A gente não trabalha em centímetro, hein? A gente não trabalha em centímetro. Ó, 1 metro equivale a quanto? 100 centímetros. Quantos centímetros que eu tenho? 10 centímetros. Chama aqui de x rapidinho, né? Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 100x, que é igual a quanto? 10 vezes 1 dá 10. X é igual a quanto? 10 dividido por 100, corta 0, vai dar 0,1, isso em metros. A minha experiência me conta que essa distância, que vale 0,1 metros, trabalhar dessa forma não é bacana. Então, o que a gente vai fazer? Transformar em números em forma de potência de 10, que eu posso falar que é 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Como que você fez isso, Magno? O 1 vai pular aqui, ó. Quantas casinhas? Ele pulou uma casinha. O 1 está aqui, certo? Ele pulou uma casinha decimal. 1 é o expoente, porque esse expoente 1 aqui significa que ele pulou uma casinha, tá? Agora, positivo ou negativo? Se você falar que é positivo, dá 10. Isso aqui não é 10. Então, tem que ser o quê? Negativo, tá, senhores? A forma de transformação não me interessa, desde que você faça corretamente, tá? Alguns alunos que já são mais experientes, então aqui, senhores, a gente está estudando, hein? Não estou fazendo Enem, não. Eu posso falar o seguinte, centímetro, eu posso falar que é 10, esse C é a mesma coisa de 10 elevado a menos 2, certo? Então, no lugar do C aqui, ó, do centímetro, eu coloco quanto? 10 elevado a menos 2, e aí sobrou o M, que é metro. Aí eu faço o quê? Conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. Qual é o melhor jeito? Sei lá, tem aluno que vai fazer tabelinha ainda, que é outro jeito ainda, né, senhores? Lembra que você fazia lá? Metro, né, decímetro, centímetro. Você tem quanto? 10 aqui, põe um zero, põe uma vírgula no metro. Sei lá que jeito que você vai fazer.
tá? Rascunhei aqui só para a gente deixar limpo. Importante você saber, tem que estar em metros, Sistema Internacional de Medida, não tem jeito. Desejamos alterar essa distância de tal forma que a força de interação fique 4 vezes a força inicial. Então é maior, tá? Li rápido demais, não interpretei. É 4 vezes maior. Aí, vem cá comigo, hein? Vem cá comigo, senhores. Lei de Coulomb, força é igual ao quê? A constante vezes quem? A carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido isso tudo por quem? Pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado. Ok, tá aqui. O que é importante entender? Que essas grandezas, essa aqui, a distância e a força, ela é inversamente proporcional. Mas só inversamente proporcional? Não, senhores. Ela é inversamente proporcional ao quadrado aqui, ó, da distância. Então é o seguinte, se você quer aumentar a força, o que vai ter que acontecer com a distância? Porque é o inverso. Se eu aumentar a força, ó, vem cá comigo, ó, vamos colocar aqui, ó. Se eu aumentar a força, o que vai ter que acontecer com a distância? Ela vai ter que o quê? Diminuir. Então a distância aqui vai ter que ser menor. Mas aí você pergunta, menor, Magno, quantas vezes? Opa, ele vai aumentar a força quantas vezes? 4 vezes. Ele vai aumentar a força quantas vezes? 4 vezes. Então, o que vai ter que acontecer com a distância? Mas é ao quadrado. Então, qual número ao quadrado que dá 4? 2. Então, eu vou ter que diminuir a distância 2 vezes. Certo? 2 vezes. Se eu diminuir a distância 2 vezes, então quer dizer que o nosso D', quer dizer, a nova distância vai ter que diminuir 2 vezes. Então, ela vai ter que ser o quê? 5 centímetros ou 5 vezes 10 elevado o quê? Passando isso para metro, né? 5 centímetros, né? Então lá, não lembro, Magno, o que você faz? Faz lá, metro, decímetro, centímetro, certo? Eu tenho 5 centímetros, eu vou passar isso para metro, vai dar 0,05. Vai ter que pular os 5 quantas casas? 2 casas. Então aqui vai ficar 2 metros, beleza? Transformação a gente já fez no começo? Ok. Magno, eu não consegui enxergar assim tão rápido do jeito que você falou. Porque isso aqui que é a física, tá, senhores? É isso que é a interpretação da lei da física. Se aumentou a força e não mudou, a constante não muda, não mudou as cargas, então está mexendo só na distância. Se aumentou a força, quer dizer que a distância tem que diminuir. Mas não diminui normalmente, vai ter que diminuir ao quadrado, mas vai aumentar 4 vezes a força. Então, qual o número elevado ao quadrado que dá 4? É 2. Mas não peguei isso aí. Então, aqui, senhores, você vai ter que ir na bruta. Essa vai ser minha situação 1. A minha situação 2 é que eu vou ter que o quê? Uma força que vai ser o quê? 4 vezes, certo? Ok? Uma nova força, meu novo F'. Meu novo F', vou até escrever, vamos escrever isso aqui. O meu novo F', certo? Meu novo F' é o quê? 4 vezes a força F. Ok? O F antigo, certo? Aqui, beleza. O que eu quero saber? Então, vamos lá, vamos colocar, vai ser a constante normal, a quantidade de carga, o módulo dela, normal, não mudou isso daqui, beleza. A distância aqui vai ser o que a gente chama de quê? De D' ao quadrado, certo? Ok? Isso vai ser igual a quem? A 4, certo? 4 o quê? Aquilo que a gente tinha antes, que é isso daqui, né, senhores? Ó. 4F. Quem é o 4F? O 4F é a constante, as cargas que não foram alteradas, e aqui as distâncias, né?
aqui as distâncias. Vem cá comigo, olha que delícia, hein? Ai, professor, letra me deixa tão confuso. Eu amo letra porque eu não faço conta, ó, constante com constante, o que eu vou fazer? Cortar. Essa tá multiplicando, passa para cá dividindo. Todo mundo dividir por ele mesmo, dá quanto? Dá 1. Então 1 é neutro, posso cortar. Mas Magno, tem outra letra. O que você pode vir aqui, filho? Ó, cortar. Por que eu cortei? Esse está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Ele dividido por ele mesmo, posso o quê? Cortar. Magno, não estou entendendo. É fácil mesmo assim. É, filho. É aqui, ó. Esse aqui eu posso cortar com esse, ó. Porque esse está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Dividindo. Ele dividir por ele mesmo, posso cortar. Quem é que ficou? Vamos passar isso a limpo, hein? Quem é que ficou? Ficou o seguinte, passando a limpo aqui, né, senhores? Vou ter o quê? Aqui eu cortei tudo, então ficou o quê? 1 sobre quem? D' ao quadrado, certo? Que é igual a quem? É igual a quem? Vai ser igual a quem? 4, certo? 4, o quê? 4 4D ao quadrado, certo, senhores? Acabou o quadro aqui, eu vou puxar para o lado aqui, só organizar aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui, ó. E eu passo um traço. Aí. O que eu posso fazer aqui matematicamente? Os D estão embaixo. Eu jogo de um lado e jogo para onde? O outro, tá? Eu vou inverter os dois lados. Então vai ficar assim, ó. D' ao quadrado, certo? O 1 ficou aqui embaixo, se você quiser colocar, é igual a quem? D ao quadrado dividido por quanto? Por 4, não é isso? Agora é o seguinte, eu não quero D' ao quadrado, eu quero somente quem? O D', a nova distância, para que a força seja 4 vezes maior. O que eu vou ter que fazer de um lado e fazer do outro? Eu vou ter que tirar raiz quadrada de todo mundo aqui, ó. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada, senhores. Ai, raiz quadrada de letra, Magno. Me dá tanto medo. Não, para que você vai ficar com medo, gafanhoto? Não precisa ter medo não, senhores. Ó, eu vou puxar mais para o lado para não tampar o quadro, hein? Porque às vezes a minha câmera tá aqui, eu não tô vendo, não tô com outro monitor. Marco, por que você não está com outro monitor? Porque eu estou sem grana para comprar um monitor top aqui para colocar aqui. Meu computador é um furrequinha, fi. Então, você entende por que você tem que pagar essa aula curtindo, se inscrevendo, compartilhando o canal? Escreve aí, coloca um comentário aí, tá, senhores? Então, vamos lá. O que vai acontecer? D' ao quadrado sai da raiz. D'. Raiz de 1 é 1. Então, nem precisa escrever. Fechou. Que é um elemento neutro da multiplicação, na divisão aqui, né? D ao quadrado sai da raiz. Beleza, D. E raiz de quadrada de 4 é quanto? 2. Então, a nova distância tem que ser a metade da distância anterior. A distância anterior a 10, a metade de 10 é quanto? É 5, passando para a meta, estaria aqui. Certo, senhores? Agora, se você soubesse que era inversamente proporcional ao quadrado, a distância, rapaz, era muito mais fácil. Bate no microfone, bate nele não. Muito mais fácil, senhores. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. E aí, senhores, caiu de paraquedas aqui nesse canal, não se preocupe, meu nome é Magno, vou ser seu professor por hoje, aula particular, mas nada é de graça. Durante essa aula, não se esqueça de pagar, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal, senhores. Vamos lá para a aula, sem enrolação, sem tempo a perder. Duas pequenas esferas idênticas e... Aqui, senhores, para quem não é meu aluno, eu sempre falo vírgula, ponto e vírgula, e a gente separa informações. Opa, saí do quadro. Voltamos, senhores. Erro técnico. Isso acontece nos piores canais. Nos piores, né? Você acha que eu ia falar nos melhores? Mas nunca. Tem canal muito melhor de física por aí, senhores. É só pesquisar. Também não sou pior, né? Então, assim, não vai falar muito mal do Ti, não, né? Aí, ó, fico conversando, fico fazendo coisa errada, né? Então é o seguinte, tá aqui as duas esferas, bonitinhas. Ele fala que elas são idênticas. O que significa esferas idênticas? Mesmo material, mesma forma geométrica, mesmas dimensões, tudo igual.
Beleza. E condutoras? Maravilhoso. Que então os elétrons podem se mover aí livremente, com facilidade, bonitinho. São eletrizados com carga o quê? Uma tem carga positiva e a outra vai ter carga o quê? Negativa. Só que essa aqui tem uma quantidade de carga Q e essa aqui tem uma quantidade de carga 3Q. Certo? E, de novo, tá vendo que eu parei a leitura no E? E dispostos numa distância D. Então, qual que é a distância de um para o outro aqui, senhores? A distância entre elas é de quanto? É de D. Ok? De D. A força elétrica de atração, por que atração? Porque são cargas de sinais opostos. Os opostos se atraem. Ele falou que a força aqui, né, a força de atração, ele vai chamar de F. Então, quem que seria a força F aqui? A força F aqui, vamos escrever, seria a constante, o módulo da carga 1. Quem é o módulo da carga 1? É Q, vezes o módulo da carga 2, né, que é quanto? 3Q, Magno sinal, é módulo, filho, valor absoluto, porque o sinal aqui de física mais e menos aqui para saber se tem força de atração ou repulsão. E a distância aqui seria de D, que seria D ao quadrado. Magno vai desgraçar minha vida aqui, porque só tem letra. Não, filho, não se desespere. Letra é bom, letra é bom. Porque fazer conta, multiplicar 3, 4, 5, todo mundo sabe. Letra, o aluno às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, mas você vai ver que é uma delícia na hora de fazer conta. Fica aí comigo que você vai ver que é uma delícia. Eu amo de paixão exercício com letra. Continuando aqui, tem um ponto final, parou aqui na leitura aqui, né? Se colocarmos essas esferas em contato, então o que ele vai fazer? Ó, vou copiar, hein? Vou pegar essa esfera aqui, certo? Vou pegar essa esfera aqui e vou fazer o quê? O que ele está falando? Encosta uma na outra, Magno. Eu quero encostar uma na outra. O que vai acontecer na hora que eu encostar uma na outra? Então, vem cá comigo, gafanhoto. Ó. Na hora que você encostar uma na outra aqui, ó, encostou. Certo? Horrível isso aqui, né? Você vai encostar. Essa aqui tem o quê? Uma carga o quê? Mais que positivo. E essa aqui tem uma carga o quê? Menos 3Q. Que vai dar um total, então, de quanto aqui, senhores? Qual vai ser o total aqui? O total aqui vai ser de menos 2Q. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, senhores, tudo se transforma. Um tinha excesso de carga positiva. O que significa isso? Ele tem prótons a mais. Próton não se move, quem se move são os elétrons. Esse aqui tem excesso de carga negativa, que são elétrons, e eles podem se mover. Na hora que você encostou, esse excesso que estava aqui vai sentir atração pelas cargas positivas, certo? E vai anular uma parte dela, porque tem excesso de carga negativa. Então, anulou quanto? Anulou o quê? Sobrando quanto? Menos 2Q. O que vai acontecer aqui no processo agora? No processo agora, ele vai acontecer o seguinte, ele vai separar. Aposto, nem li o exercício. Como que você sabe isso, Magno? Eu sei isso de experiência, senhores. Eu sei isso de experiência. Como assim? Já fiz 1000 exercícios. Se ele encostou, ele vai separar. Só que se ele separar, o que vai acontecer? Lembra que aqui era Q? Era Q. Aqui, então, ó, eu tenho 2 para duas bolinhas iguais. Então, aqui vai ficar com uma carga Q e aqui vai ficar com uma carga o Q também? Q. Só que essa aqui era o quê? Positiva no começo, só que agora eu só tenho para dividir entre os dois carga negativa. Então, ela vai ficar carga negativa e vai ficar carga o quê? Negativa. Ó, vamos continuar a letra. Se colocarmos as esferas em contato, já fizemos isso. Sem alterar a carga total, não alteramos a carga total, porque a gente não colocou mais coisa, nem tirou, porque a carga total ainda está aqui. A quantidade de elétrons e prótons estão nos dois corpos. E em seguida, ó, vírgula, né? Elas forem levadas de volta para a sua posição original. O que é isso aqui, ó? Ah, aqui, senhores, vou colocar aqui, ó. Vou colocar em verde, hein?
sua posição original. Ele está falando que ele colocou aonde? Voltar para a distância D de novo. Então, a distância D volta a ser aqui, tá, senhores? Olha como que português é bacana. Voltar à sua posição original. Em outras palavras, voltar para a distância D. Certo? Olha a vírgula aqui, né? O que podemos dizer da força de interação entre elas? Bom, se você viu 21, você viu lá que a gente fez mudando somente a distância. Agora aqui a distância não está mudando. Quem está mudando agora? É a quantidade de carga, certo? Então aqui, essa força aqui, ó, essa força aqui, ficaria de que forma? Vamos fazer só a continha? A força aqui seria a constante. Vou mudar, né? Vou colocar aqui organizado. O 3 vai passar para cá, ok? A constante está aqui. Q vezes Q, que é o quadrado, dividido por quem? Pela distância. Ao quê? Ao quadrado. Já na nova combinação aqui, nós teríamos quem aqui? Nós teríamos o quê? Nós teríamos força, que eu vou chamar F', ou F1, ou F2', o jeito que você quiser. F', que vai ser a constante, o módulo da carga, que negativo com negativo a gente não falou, né? Aqui tinha força de atração, e aqui vai ter força de quê? Repulsão. Então, F' vai ser quem? A constante, vezes o módulo, que vai ser Q, vezes outro módulo, que vai ser Q, dividido por quem? Dividido pela distância ao quadrado, senhores. Dividido pela distância ao quadrado. Então, o que nós vamos ter aqui? Que o meu F' vai ser o quê? A constante Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Você consegue enxergar que isso daqui, ó, tá aqui? Então, eu posso escrever assim, ó. Vê se você concorda que eu posso escrever. Que o meu F, é esse aqui, ó. O meu F é igual a 3, ao 3 aqui. Só que esse trambolho aqui é o F'. Então, eu posso falar que o F', a nova força, vai ser o F dividido por quanto? Por 3. Certo? Quer dizer que vai ser 1/3 da força. Então, ele pergunta assim, o que a gente pode afirmar das forças de interação? Então, a gente vai escrever um texto. Agora, é redação. Ele perguntou, você vai ter que escrever. Na situação anterior, a força era de quê? Atração. Por que era a força de atração? Porque sinais opostos. Então, na situação anterior, a força era de atração. Após o contato, a força será de repulsão. E o seu módulo, ou o seu valor, ou a sua intensidade, irá diminuir 3 vezes. Certo? Fez essa divisão. Irá diminuir 3 vezes aqui. Mas daria para fazer isso sem ter feito essas continhas aqui? Daria para pensar. Certo? Se aqui, ó, era 3, né? 3Q ao quadrado, e aqui ficou Q vezes Q, que deu Q ao quadrado, o que está alterando aqui? Está alterando a quantidade de carga. Aí você tem que entender o seguinte, a quantidade de carga é diretamente proporcional. A quantidade de carga aqui diminuiu. Aqui não era 3, ó, 3, e aqui passou a ser 1. Então, diminuiu quantas vezes? 3 vezes. Então, a força tem que diminuir quantas vezes? 3 vezes em relação à força anterior. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de pagar essa aula, rapaz. Não tem aula de graça aqui mais nesse canal, não. Tem que compartilhar, escrever, deixar um comentário aqui. Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo, hein? E aí, senhores, caiu aqui de paraquedas nesse canal, é o canal Magno Física, e aí a gente vai trabalhar aqui com playlist de força elétrica, que alguns chamam assim, ou melhor dizendo, lei de Coulomb, certo? Então vamos para a lei de Coulomb, certo? Exercício aqui. Considere duas cargas pontiformes, tá? Q1 tá aqui, ó. O módulo de Q1 é igual a quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Ó, e esse cara foi bondoso, em que a maioria dos livros escreve assim, ó. 5 microcoulomb.
Coulomb. Ele foi gente boa, hein? Porque esse 10 a menos 6, ele tem um símbolo para representar ele. Eu estou escrevendo aqui que poderia aparecer, certo? Q2. A carga Q2 é igual a quanto? 12 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Separada por 1 metro. Então, a distância aqui, ó, é quanto? 1 metro. Uma da outra no vácuo. Quando ele falou no vácuo, ele já falou para mim que a constante é quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. Lembrando que tem vestibulares que te obrigam a saber essa constante de cor. Mas olha que bacana. Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Se você já está aqui no playlist, já viu a gente fazendo isso, mas a gente já está no exercício 23. Então é o seguinte, olha, uma dica. Muitas vezes o aluno fala assim, Magno, me dê a fórmula na hora da prova. A fórmula está aqui, gafanhoto. A fórmula está aqui, ó. Vem cá comigo, ó. Constante, tá aqui, constante. O que é Newton? Força. O que é metro quadrado? É área, tá. Ou você pode falar que é base vezes altura, ou posso falar que é distância vezes o quê? Distância, não é isso? Certo? Um lado vezes o outro, certo? Dividido isso tudo aqui, ó. Por quem? Por Coulomb, certo? Dividido por Coulomb ao quadrado, que seria Coulomb é quantidade de carga. O modo da quantidade de carga 1 vezes o modo da quantidade de carga 2, que carga vezes carga daria carga ao quadrado. Isso daqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Isso aqui que está multiplicando, passa para cá dividindo. Temos, então, a nossa fórmula, né? Não vou falar, eu falo fórmula, porque às vezes é costume antigo, tá? Mas temos aqui nossa lei de Coulomb, né? Que seria constante vezes o módulo da carga 1, certo? Vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Certo, senhores? Então, esse aqui só foi para... Aqui, ó. Esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, ó. E esse aqui que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Tá aí essa fórmula, certo? É a constante elétrica no vácuo, vírgula. Qual a intensidade da força de interação entre elas? Gente, para quem fez, né, o 21, 22, 20 e aí por diante que estava fazendo aí, era só exercício com letra, sofrendo, porque era com letra. Esse exercício é com número, certo? Então, vamos lá substituir, ó, força, certo? Força. Então, ó, essa palavra intensidade significa módulo, que é só o resultado. Força seria constante. Quanto que é constante? 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes o módulo da carga 1. Quem é o módulo da carga 1? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o módulo da carga 2, que é quanto? 12 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, que é 1 metro. Gente, e olha, ele foi delícia demais, porque 1 ao quadrado, né, vai ficar 1 ao quadrado. Não precisa nem transformar. 1 ao quadrado é 1. É muito bom, né? Então, aqui, ó, força. Vou falar assim, ó, para quem não tem muita habilidade com matemática. Tô falando errado. O X de matemática não pode nem ouvir. Não conta para eles. Não compartilha esse vídeo para eles, pro de matemática, não, para eles virem cá detonar nós do canal. Eu vou falar assim, número, certo? Com número, certo? Potência com potência. Magna, potência é número, seu energúmeno. Eu sei, que isso aqui é um número que eu estou acabando de escrever, certo? Mas é só para a gente entender o que eu estou falando, né? Beleza? Cadê 1? 1 ao quadrado é 1, todo mundo dividiu por 1 é ele mesmo. Então, já foi embora, certo? Conta aqui, gente, do jeito que você quiser, né? Por exemplo, 5 vezes 12. 5 vezes 12 vai dar 60. Se fosse 60 vezes 10, daria 600. Tira 60, vai dar 540. Espero que eu não tenha errado a conta. Conserva a base e soma o expoente. 9 menos 6. 3. 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3 newton. Você pode achar a resposta assim? Pode. Você pode achar a resposta assim. Você pode achar a resposta de outra maneira? Pode, porque 10 a menos 3 quer dizer 3 casos depois da vírgula. Então, eu posso escrever assim, 0,540. Olha lá, 3 casos depois da vírgula. Se eu pular esse zero aqui, ó, esse zero,
Se eu pular ele aqui até antes da vírgula ali, vai pular uma casinha, 2, 3 casinhas. Então, seria 10 elevado a menos 3. Pode aparecer assim? Pode aparecer assim. Magno, gostei. Gostou mesmo, gafanhoto? Escreve aí, se deixa a sua curtida, escreve um comentário se essa playlist vai ser bacana, se tem te ajudado aí nesses seus estudos aí. E aí, senhores, beleza? Vamos lá então, sem enrolação. Já pagou aí? Opa, não paguei, Magno, não assisti sua aula. Como que eu vou curtir um trem que eu não sei? Então tá, então no meio da aula não esquece de pagar, certo? Se não gostou, filho, manda um joinha, escreve um comentário aí. Tem uns caras que escrevem uns comentários aí que a aula não vale nada. Mas tá valendo também escrever que não vale nada. O importante é você escrever, certo? Sabemos que a força de interação entre partículas eletrizadas depende do valor de suas cargas elétricas, vírgula. O que ele falou? Ele está falando da lei de Coulomb, certo? Então tá aqui, ó, força é igual a quem? A constante vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido isso tudo por quem? Dividido isso pela distância ao quadrado. Ok? É verdade? É verdade. É o que ele falou, né? Que depende, né, da interação e depende que do valor, por isso que é módulo, tá, senhores? Não positivo e negativo, lembra para saber se é tração ou repulsão, tá? Do valor dessa carga. Da distância entre elas e do meio que se encontra, verdade. Da distância entre elas, lembrando que a distância vai ao quadrado e a constante, lembra que a gente falou lá? A digital, o dedão, a característica daquele meio, né? Quando o meio é o vácuo, a constante vale quanto? 9 vezes 10 a nona, certo? Então aqui, ó, então a constante aqui, vamos anotar os dados, a constante vale quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. Aí ele colocou aqui, né, Newton, né, metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Quem assistiu o 23 entende por que essa unidade aqui é importante para a gente, certo? Assim, quando duas partículas eletrizadas com cargas... Ó, então aqui colocou, ó, lembra quem fez o exercício 23, ele colocou 10 elevado a sexta, aqui ele não colocou. Esse mi aqui, ó, vou colocar aqui a observação, hein? Mi é um símbolo de 10 elevado a menos 6. Então aqui vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. É a carga 1, certo? Vou chamar a carga 1 aqui. A carga 2, certo? Eu chamei de Q maiúsculo, né? Deixa eu colocar, então, colocar aqui do jeito que eu chamei aqui. Q maiúsculo. Chamei a carga 1 de Q maiúsculo. Aí a carga 2, certo? Ele falou que tem um valor de quanto? 3 micro, o que é micro? 10 elevado a menos 6. Lembrando que você tem micro, nano, pico, mili, tá? Tudo são potências, certo? Num bom livro de física você vai encontrar essas potências, ok? Continua aqui, pá. São mergulhadas na água pura. Isso aqui sempre o menino pergunta. Aquela constante de 9 vezes 10 a nona serve para falar que quando é vácuo. Agora ele colocou na água. Se ele colocou na água, a constante do famoso H2O, eu sei de cor? Nem que a vaca tussa eu vou saber isso de cor, senhores. Certo? Não sei. Aí o que acontece? Ele continua lá, né? Foi colocado na água pura a uma distância de 3 centímetros. Então ele colocou que a distância dentro da água é 3 centímetros. Lembra que essa letra aqui, ela simboliza uma potência? O C de centímetro é uma potência que significa 10 elevado a menos 2, tá? Deixa eu tirar o metro aqui, que o metro vai aparecer lá embaixo. Então, eu posso falar que essa distância aqui, tá, senhores? Essa distância, eu posso falar que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ó, eu tirei o C, que é a potência, ok? Beleza? Uma da outra. Passa a existir uma força de repulsão. Aqui me assinou um alerta. A carga 1 vai ter que ser positiva e a carga 2 vai ter que ser positiva. Que para ser força de repulsão é sinais negativos.
Mas, Magno, como que você afirmou que é positiva? Não, é isso mesmo, gafanhoto. Tá prestando atenção nas outras aulas. Eu não posso bater o martelo e falar que as duas são positivas, porque as duas também poderiam ser negativas e teriam força de repulsão. Eu só sei que elas têm o mesmo sinal. Então, para nós, no cálculo não importa o sinal, porque é módulo, tá? Mas eu sei que é força de repulsão, então elas têm ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Ele falou que tem uma força de quanto? 2,2 o quê? Newtons. Entre elas. Determine a constante eletrostática da água. Ele quer o K da água, que eu não sabia. Agora, o aluno tem que entender. Mas, Magno, e isso daqui? E isso daqui eu vou usar? Nesse exercício, não. Porque essa constante é do vácuo. Ele não quer no vácuo. E eu tenho todas as informações? Tem. Eu quero quem? A constante. Eu tenho a força? Tenho. Tem as cargas? Tenho. Tem a distância? Eu tenho. Eu tenho esses aqui, tenho esse daqui, falta esse. Dou conta de determinar. Então, vem cá comigo. Ó. Vem cá comigo, senhores. Certo? Ó, vamos colocar em azul. Quanto que é a força? 2,2. Ó, tô seguindo a formulazinha aqui, senhores, ó. Tô seguindo a fórmula. Vamos. Não, seja organizado, Mago. Larga de ser baguncento. Lambão. Fala, escreve aí, seu lambão. Escreve aí no comentário. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente complica a nossa vida porque a gente é desorganizado, tá? Coloquei a fórmula de novo. Então, força. 2,2. Constante da água. Coloquei em azul em homenagem à água. Terra, planeta... Não, canta não que fica pior, mano. Isso. Quanto que é a carga? 6 vezes 10 elevado a menos 6. E quanto que é a outra carga? Ele falou que é quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância? Ele me deu a distância aqui. A distância é de quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Ai, professor... Tô com saudade do exercício 20, 21, 22, que não tinha número, era letra. Ah, agora você entendeu por que é letra. Não, você não entendeu, porque você não viu? Volta lá no playlist para você poder ver, garoto, os exercícios. Então, aqui com o número nós temos que fazer continha, tá, senhores? Eu vou subir aqui o quadro para não tampar com a câmera, tá? Então, estamos aqui, senhores. Bora lá. Vamos lá? Devagarzinho, ó, vou organizar, hein? Antes de começar a fazer conta, quem é bom de matemática, chega o bet. Quem é mais fraquinho igual eu, organiza. Vai ficar constante que eu quero saber. Vou juntar número com número. Mas potência é número. Eu sei, é só para os tanga frouxa aí da matemática não ficar doido, né? Então, vou fazer assim. Entre aspas, número com número, potência com potência. Só organizei, tá? Não fiz conta nenhuma. No denominador está o quadrado. Então, vamos organizar lá. 3 ao quadrado, 9. Certo? 3 ao quadrado, 9. Dentro do parênteses, a gente multiplica o expoente, né? É a propriedade que a gente tem na matemática. A elevado a m, dentro do parênteses, elevado a n, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui, senhores, nós vamos ter aqui 10, 2 vezes 2, 4, com menos 4, certo? Ó, vai para o lado que você acha mais fácil. Eu acho mais fácil aqui, ó, simplificar. Se eu simplificar aqui, senhores, esse 9, né, dividir 3 por 3 dá 1. 9 por 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Se eu simplificar de novo aqui, senhores, ó, esse 3 por esse 6, certo? 6 por 3 vai dar quanto? Vai dar 2. E 3 por 3 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Passando isso a limpo, vai ficar 2,2, certo? Constante. Que número que ficou aqui? Limpando essa conta aqui, ficou quem? O 2, não é isso? Ou se o aluno tivesse feito, né? 3 vezes 6, 18, dividido por 9, daria 2, né? Conta, gente. Deus toma de conta. Desde que esteja certo. Ah, aqui eu posso trabalhar, tá? Bases iguais, multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. Estou somando, ó. Dever é negativo. Não ter dinheiro no bolso é negativo. Então, eu tenho uma dívida de 6 e uma dívida de 6. Então, eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 12.
Conserva a base e somos expoentes, né? Dever negativo, tô somando dívida. Nossa, mas essa aula começou a ficar ruim. Não vou curtir. Não, curte. Não, então dá um para baixo aí. Se a aula ficou ruim aí, ó. Porque falou em dever, certo? Coloca aqui. 10 elevado a menos 4. Divisão de potência. Nós temos outra regrinha de divisão por potência. Conserva, ó, na multiplicação, ó, vou colocar m, a elevado a m vezes a elevado a n. N de navio, ou dislexo. Então vai ficar assim, a é m mais n. Bases iguais, conserva a base, somos expoentes na multiplicação. Na divisão, o que a gente faz? É o contrário. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, senhores, ó, dividir meu quadro aqui. Ó, traço torto, coisa horrorosa. Na minha cidade tem um professor de física muito famoso, que o quadro dele é lindo, cara, lindo. Chama Luciano Tadeu, certo? Coloca aí no Facebook, nas redes sociais, aí procura Luciano Tadeu. Aí você escreve lá, o Marco falou que seu quadro é lindo. Certo? Lindo mesmo, bonito mesmo. Os professores que entram depois dele tem até vergonha de apagar o quadro dele. Tão bonito que é o quadro dele. Muito bonito. Mas isso não é a aula agora. Certo? Divisão de potência. Conserva a base e subtrai expoente. O 2,2, eu não mexi com ele. Então você está vendo que eu estou copiando ele toda vez? Não tem problema. Vamos fazer igual o Jack. Nosso amigo Jack, o estripador por partes. Vamos fazer pela parte que é mais fácil para a gente. Então, 2 aqui, está aqui. Conserva a base e subtrai os expoentes. Agora aqui, ó, vou colocar em vermelho para destacar. Ó, subtrai o expoente. Então, aqui, ó, tem que tomar cuidado por causa do sinal de menos, tá? Que menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, tá? Então, vai ficar 2,2, que é igual a constante, vezes 2, vezes quem? Aqui, ó, menos 12, com o quê? Com menos vai dar mais. Menos 12 mais 4, então vai dar 10 elevado a quê? A menos 8. Isso agora está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 2,2 dividido por quanto? Por 2, que é igual a quanto? A 2 não, né? Minto. Gente, como que você vai fazer um trem desse? Que vergonha na internet errar. Não tem vergonha nenhuma errar, gente. Só não erra quem não faz, entendeu? Então, se você está fazendo um exercício, você erra, vai perguntar para o seu professor. Cara, o seu professor tem que falar assim, parabéns, você está estudando. Que lindo, errou. Você descobriu que você já tem dificuldade e dúvidas. Vamos trabalhar? Porque o Enem está chegando e eu quero que você arrebenta. É isso aí. 2,2. Pensa, R$ 2,20. Dividido para 2 meninos, eu vou dar R$ 1,10. Dividido por 10 elevado a menos 8, certo? Dividido por 10 elevado a menos 8. O que a gente pode fazer, tá, senhores? Esse, agora aqui, cuidado com o que eu vou falar. Vou falar igual o tio da quinta série. Tá menos, joga para cima o quê? Trocando o sinal. Só que isso a gente troca o sinal quando ele está do mesmo lado. De baixo para cima do mesmo lado, a gente troca o sinal da potência, aqui do expoente, aqui da potência. Aqui não, ó, tá vendo que aqui estava do lado esquerdo, passou para cá? Eu troquei o sinal, ele estava multiplicando, ele passou para cá o quê? Dividindo. Então, quando é de um lado para o outro, o expoente não troca o sinal, mas daqui para cima sim. Lembrando que 10 elevado a menos 8 significa que está dividindo. É como se fosse assim, ó, 2,2 dividido por 2, certo? E esse 2, na verdade, estaria dividido por 10 elevado a oitava. Menos significa que está dividindo. Aí conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, entendeu? Qual que foi a jogadinha aí, para não falar que eu não fiz, né? Porque na internet tem uns que reclamam, que Deus do céu. Pega uma aula de graça, nem dá uma curtida, que não é o seu caso. Que agora você já pode curtir, compartilhar e comentar se você gostou. Se não gostou também pode comentar. Então aqui a constante, que na verdade vai ser de quanto? 1,1
vezes 10 elevado à oitava, o quê? Ou, Magno, e se ele quiser escrever assim, ó, 11 vezes 10 elevado a quanto? A sétima, ele pode escrever? Pode, porque 10 à oitava, eu posso falar que é 10 elevado à sétima, 10 elevado a 1, né? Somando que dá 8. Aí eu pegava esse 10 aqui, multiplicava aqui, andava com a vírgula uma casa. Pode aparecer assim? Pode, tá, gente? No Enem, como é de assinalar, ele pode trabalhar com unidades diferentes. Mas o que é importante é a unidade. O que é a unidade aqui? Eu vou colocar em verde, tá? É Newton metro quadrado por cômbio ao quadrado. Certo, senhores? Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e mandar isso para seus coleguinhas da sala. Beijão, fique com Deus. Fui.